Prontinho, pode iniciar. A hora que todo mundo estiver vendo o meu slide, só me confirma, por favor. Já estamos visualizando. Tá bom. Pessoal, então, boa noite, né? Hoje vamos dar continuidade à nossa matéria de ecologia e meio ambiente, nossa terceira aula, na verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação ambiental brasileira, né? Como que é a sua estrutura, como que essa legislação evoluiu e por que ela é muito importante, né? Então, a legislação ambiental brasileira, ela é reconhecida, né, por ser bastante abrangente e avançada em relação a outros países do mundo, né? E a sua consolidação teve início lá em 1980, quando foi sancionada a Lei 6.938, em 1981, mais especificadamente, né, que instituiu aí a Política Nacional de Meio Ambiente. E essa lei, ela estabelece alguns princípios, objetivos, né, instrumentos da política ambiental dentro do país e cria também o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que a gente conhece como SISNAMA, né? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar nesse órgão. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente também, que é o CONAMA. Então, esses órgãos, eles são fundamentais e são reguladores, né, e fiscalizadores em relação ao meio ambiente. No jurídico ambiental brasileiro, né, ele é composto por um conjunto de leis, né, decretos, resoluções, normas técnicas, que vão definir as nossas obrigações, responsabilidades e as competências, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né, as empresas, né, em si, e todas as esferas do governo, tanto federal, estadual e municipal. E, além disso, tem a questão social, né? Como que é a participação social, né, dentro das questões ambientais, né? Isso se dá pelas audiências públicas, né, pelos conselhos participativos. Isso reforça o caráter democrático dentro da gestão ambiental do país. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela vem representando um marco fundamental, né, onde vai elevar o meio ambiente a uma categoria de direito fundamental, conforme no seu artigo 225, né, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se aí ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Então, isso está lá na lei, né? Esse dispositivo constitucional, ele vem estabelecer o dever do Estado de promover a educação ambiental, preservar a biodiversidade, controlar a poluição, exigindo aí o estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, né? /RIMA, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, para as atividades que são potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente, tá? E a gente também tem a Lei 7.347, lá de 1985, que ela passa a regulamentar uma ação civil pública, né, onde ela vai permitir que o Ministério Público, a Defensoria Pública, as ações civis e outros legitimados, né, possam propor ações jurídicas, né, para a defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio histórico e cultural e outros interesses que forem coletivos aí também, tá? Então, tudo isso está estabelecido nessa legislação, onde dá um certo poder, né, para que essas áreas possam intervir nas questões ambientais aí. Agora, falando um pouquinho sobre o EIA-RIMA, né, mas antes de entrar nesse caso, eu estou citando aí duas legislações, mas recentemente a gente teve aprovado aí no mês de agosto de 2025 uma nova lei, que é a 15.190, né, que é uma lei que vai regulamentar o licenciamento ambiental, né, no país, onde ela vem estabelecendo algumas normas, né, para que ocorra o licenciamento ambiental nas atividades que são potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Então, essa lei, ela vem com novas etapas, né, novas possibilidades para licenciamento ambiental, é uma lei bastante nova, ainda está em fase de adequação, né, para as empresas, e agora
a partir desse momento, os novos licenciamentos ambientais deverão seguir essa nova lei de 2025. Então, a gente tem o EIA-RIMA, né? O que é EIA-RIMA? EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental, né? E o RIMA é o relatório de impacto ambiental. Esses dois, eles andam juntos, né? Eles são um conjunto e eles formam um instrumento técnico e jurídico que é essencial para o licenciamento ambiental das atividades e daqueles empreendimentos que possam causar significativa degradação ao meio ambiente, né? Então todas as atividades vai precisar de EIA-RIMA, né? Não, tem algumas atividades específicas descritas dentro da lei, tá? E o EIA-RIMA, ele foi instituído lá na Lei 6.938, de 1981, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente e regulamentado pelo CONAMA 01 de 1986. E qual que é a finalidade do EIA-RIMA, né? O EIA-RIMA, ele tem como objetivo identificar, prever, avaliar os impactos ambientais, seja de um projeto, antes da sua implementação, propor as medidas mitigadoras e compensatórias para este impacto, né, propondo aí reduzir os danos para o meio ambiente, fortalecer, né, os subsídios técnicos e científicos, né, para aquela tomada de decisão por parte dos órgãos ambientais e da sociedade. Então, quando o órgão ambiental vai licenciar, né, vai te entregar uma licença ambiental, é com base no EIA-RIMA que ele vai definir ou não se você vai conseguir essa licença ou não, né? Se os seus estudos, como foram feitos, né? Quais são as medidas que você vai adotar aí de mitigação por impacto que foi mapeado. E quando é exigido o EIA-RIMA, né? Ele é obrigatório em alguns empreendimentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, não estão todos aqui nessa lista, né? Mas, por exemplo, se eu for fazer uma usina hidrelétrica, vou construir uma rodovia, uma ferrovia, portos, aeroportos, né? As atividades de mineração, que a gente tem exemplos aqui dentro do município de Araxá, né? As indústrias de grande porte, né? Áreas de preservação permanente, obras que aconteçam dentro dessas áreas. Então, são atividades que a gente pode ver que a possibilidade de impacto ambiental é grande, né? E qual que é a diferença do EIA e do RIMA, né? O EIA, ele é um documento mais técnico, né? Ele é elaborado aí por uma equipe multidisciplinar, né? Com vários profissionais, né? Então, eu tenho biólogos, arqueólogos, engenheiros ambientais, né? Eu tenho vários profissionais de várias áreas que estão envolvidos na elaboração desse estudo de impacto ambiental. E o RIMA, ele nada mais é do que o EIA resumido, né? Ele é um relatório para ser apresentado publicamente, né? Com uma linguagem mais acessível, né? Resumindo aí o que foi estabelecido no EIA, justamente para a sociedade entender, né? Dentro de uma audiência pública, né? Então, o meu licenciamento vai ter uma audiência pública. Então, dentro dessa audiência que eu vou apresentar o meu RIMA. Como que funciona a participação social, né? Um dos pilares do EIA-RIMA é a transparência e o controle social, né? Onde o RIMA ele é apresentado nas audiências, como eu falei anteriormente, e isso vai permitir que a população conheça os impactos do projeto e participe desse processo decisório, né? Então, a população ela vai ter uma voz, né? Dentro dessa audiência. Eu quero me manifestar, por que eu acho que esse empreendimento não deve ser licenciado, né? Claro que eu vou ter que apresentar alguma coisa, porque o embasamento, porque que eu não quero que esse licenciamento aconteça, né? Então, é para isso que serve o RIMA ali. A gente tem algumas outras legislações, né, que tratam de questões ambientais também. Essas legislações são importantes. A gente tem várias legislações, mas aqui estão algumas mais utilizadas e principais, né? A gente tem o Código Florestal, né, que é estabelecido aí na Lei 12.651, criado em 2012. Ele vai regular o uso de proteção de vegetação nativa, né, tanto em áreas de preservação permanente, que a gente conhece como APPs,
e áreas de reserva legal. Qual que é a diferença de uma APP para uma área de reserva legal, né? A APP, ela tem como finalidade proteger os recursos hídricos, né? As encostas, a fauna, a flora, né? Geralmente é em áreas de rio, nas margens, né? E não tem um percentual dessa área definida, né? Já uma reserva legal, ela vai garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, né? Por exemplo, eu vou ter um empreendimento e dentro desse empreendimento ele tem que acontecer de forma sustentável. Então, eu vou ter que ter uma propriedade, né, com um percentual estabelecido para ser área de reserva, tá? Não posso mexer nessa área. Dentro do estado de Minas Gerais, existem outros estados com outras porcentagens diferentes, mas dentro do estado de Minas Gerais, a gente tem 35% o número de reserva legal da área do empreendimento. E a gente tem também a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, que foi criada lá em 1998, que ela vai estabelecer algumas sanções, penalidades administrativas também para condutas lesivas ao meio ambiente. Temos a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305, criada lá em 2010, e ela vai tratar toda a questão dos resíduos, né, do gerenciamento dos resíduos. Como que eu vou gerir, né, os resíduos que eu gerei, né? Qual vai ser o tratamento adequado? Quais são os tipos de resíduos, né? Então, está tudo estabelecido dentro dessa política. Temos a Lei de Mata Atlântica também, que é a Lei 11.428 de 2006, que vai proteger um dos biomas mais ameaçados do país, né? E vai impor algumas regras específicas para a conservação e uso sustentável desse bioma. E aí temos outras infinitas leis também. A aplicação dessas legislações é viabilizada por uma rede de órgãos ambientais, né, como o IBAMA, o ICMBio, né, que são as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, e o Poder Judiciário e o Ministério Público também, que vão desempenhar um papel de fiscalização, licenciamento, responsabilização pelos danos ambientais. A gente tem uma hierarquia dentro dos órgãos ambientais, né, que é organizado aí dentro do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, de acordo com essa lei 6.938 de 81. E esse sistema ele vai estabelecer uma estrutura entre os órgãos aí, federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, para garantir a preservação do meio ambiente e proteção aí. Como que funciona essa hierarquia, né, em estrutura? A gente tem um órgão superior, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Esse órgão ele é responsável por dar assessoria, estudar, propor as diretrizes para a política ambiental nacional, né, e atua na normalização e deliberação de resoluções ambientais, né, na criação de leis. E aí nós temos um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que ele vai coordenar e supervisionar a política ambiental do país, e ele é um formulador de diretrizes nacionais. Abaixo dele, a gente tem os órgãos executores, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. O IBAMA ele atua na fiscalização, licenciamento ambiental federal, né, porque tem algumas classes de licenciamento que são federais, outras estaduais e outras municipais. E no controle da poluição também. Temos outro órgão executor, que é o Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, né? Que ele é responsável pela gestão das unidades de conservação federal, né? Então, as unidades de conservação são geridas aí pelo ICMBio. Abaixo deles, a gente tem os órgãos sessionais, né? Que são aqueles que vão executar a política ambiental dentro dos estados. Então, a gente tem no estado de São Paulo o CETESB, no estado de Minas Gerais a FEAM,
né, e outros estados, outros também, que vão realizar o licenciamento e fiscalização no nível estadual. E aí a gente tem os órgãos locais, né, que são os municipais, que vão atuar também na gestão ambiental local, e eles podem licenciar e fiscalizar as atividades de impacto local, conforme a capacidade técnica e legal do município, né? Então, a gente tem algumas classes de licenciamento que são licenciadas pelo município, né? Geralmente são licenciamentos mais simples, né? Não tão complexos. Agora, falando um pouquinho sobre a gestão compartilhada, né? A Constituição Federal, lá no seu artigo 23, ela vem estabelecendo que a proteção ambiental ela é uma competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Isso significa que essa atuação ela deve ser integrada e complementar, né? Então, cada órgão ele vai gerir, né, conforme a sua competência, respeitando a autonomia de cada ente federativo. Agora, falando um pouquinho sobre a Constituição Federal de 1988, né, que trata sobre o meio ambiente como um direito fundamental. Então, lá em 5 de outubro de 88, representou-se, né, um marco histórico aí quando a gente trata o meio ambiente como um direito fundamental de todos, né, na qual a gente eleva a condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, né? Essa abordagem, ela trouxe uma visão mais moderna, democrática quanto à proteção ambiental, que vem alinhada com os princípios do Estado Social de Direito. Então, antes disso, né, as normas ambientais, elas eram meio dispersas, limitadas, né? Geralmente estavam vinculadas a outras questões como segurança do trabalho, higiene industrial, proteção sanitária, né? E aí a tutela ambiental era vista como uma ótica meio fragmentada ali, sem reconhecimento, como um direito autônomo e coletivo, né? E a partir dessa Constituição de 88, o meio ambiente ele passou a ser tratado como um valor constitucional e capaz de justificar aí as limitações a outros direitos fundamentais, como o direito de propriedade e a livre iniciativa, sempre que necessário, para garantir o bem coletivo, sustentabilidade das gerações futuras. E a gente tem alguns fundamentos constitucionais da proteção ambiental, né? Quando a gente institui o Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, à liberdade, segurança e ao bem-estar, o texto constitucional ele sinaliza, né, a importância de um ambiente saudável em condições para a dignidade humana. Lá no artigo 225 da Constituição Federal, ele trata o meio ambiente como um direito de todos e dever do Estado e da coletividade, né? E ele vem estabelecendo algumas obrigações aí, como preservar a diversidade biológica, controlar a produção e comercialização das substâncias nocivas, promover a educação ambiental, proteger a fauna, a flora, né, contra as práticas cruéis ou degradantes aí. E agora falando um pouco sobre as implicações jurídicas e administrativas dessa questão do artigo 225, né? A constitucionalização do meio ambiente, ela impõe aos administradores públicos, né, uma conduta de proteção ambiental que vai transformar essa obrigação em dever jurídico e ético. E a atuação estatal ela deve ser orientada por políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável, conciliando o crescimento econômico com a preservação dos recursos naturais. E aí essa constituição legítima, né, com a participação da sociedade civil, na defesa do meio ambiente, por meio dos instrumentos como a ação civil pública, o mandato de segurança coletivo, atuação de organizações não governamentais e movimentos sociais. Então, aí que entra, né, a questão do poder da sociedade em interferir, né? Tanto como sociedade civil, quanto na questão das ONGs, né, nos movimentos sociais também.
E os princípios, falando um pouquinho agora sobre os princípios fundamentais do direito ambiental na Constituição Federal, ela vem estabelecer alguns princípios fundamentais que vão orientar todas as normas ambientais, como as leis, os decretos, portarias e resoluções. Esses princípios eles vão funcionar como diretrizes interpretativas e estruturantes, né, que vão garantir que a legislação ambiental ela esteja alinhada com os valores constitucionais, né, com os objetivos de proteção ecológica, justiça social e desenvolvimento sustentável. E em caso de conflito entre as normas jurídicas, né, vai prevalecer aquela que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais e científicos do direito ambiental, principalmente quando envolve proteção da vida, da saúde e da biodiversidade. O direito ambiental ele é considerado uma disciplina jurídica, ele é relativamente novo, né? Ele já possui um conjunto sólido de princípios próprios que distinguem dos demais ramos do direito, né? E a doutrina jurídica ela vem apresentar variações de nomenclatura na classificação desses princípios, mas muitos deles são referenciados pela Constituição Federal no artigo 225, né, que vem consagrar o meio ambiente como um direito de todos e dever do Estado e da coletividade. A gente tem alguns princípios, né, dentro do direito ambiental que vão orientar, interpretar e aplicar as normas ambientais no Brasil, né? O primeiro princípio é o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É quando a gente busca, né, conciliar aí o crescimento econômico com a preservação ambiental, e isso vai garantir que as futuras gerações tenham recurso disponível, né? Isso não vai comprometer as futuras gerações de ter os seus recursos. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Princípio de prevenção, né? Esse princípio ele vai determinar que as medidas devem ser tomadas para evitar danos ambientais antes que eles ocorram, né? Quando há risco conhecido, né? Então, a gente vai sempre trabalhar na questão da prevenção antes que ocorra o dano. O princípio da precaução, né? Ele vai aplicar-se quando há incerteza científica sobre os impactos ambientais de uma determinada atividade. E, nesse caso, a ausência de certeza não deve ser usada como justificativa para postergar ações preventivas. O princípio do poluidor-pagador, né? Ele vai estabelecer aí que quem causa um dano ambiental, ele deve arcar com os custos, né, da reparação ou compensação desse impacto, né? Por exemplo, eu fui fazer uma atividade de mineração e poluir, né, o rio lá, poluir o lençol freático, né? Então, você vai ter que arcar com os custos da reparação desse impacto. Princípio de responsabilidade objetiva, né? O agente causador do dano ambiental, ele responde independente da culpa, né? Bastando a comprovação do nexo causal entre a atividade e o dano. O princípio da função social da propriedade, né? Ele está previsto aí no artigo 5, inciso 23 da Constituição, que impõe que o uso da propriedade respeitem os interesses coletivos, inclusive a preservação ambiental. Princípio da participação popular, né? Que vai garantir aí que a sociedade ela tenha voz ativa e fiscalização das políticas ambientais por meio dos conselhos, audiências públicas e ações jurídicas. Princípio da informação, né? Vai assegurar aí que o direito ao acesso às informações ambientais, permitindo que os cidadãos e instituições acompanhem a fiscalização dos impactos e decisões ambientais. Princípio da vedação e retrocesso ambiental, né? Ele não está previsto na Constituição, mas ele é conhecido pela doutrina e jurisprudência como um princípio implícito, né, que impede a revogação ou redução de conquistas ambientais já consolidadas. Então, esses princípios, eles não apenas orientam a criação e aplicação de normas ambientais, mas eles também servem como fundamento
para as decisões jurídicas, políticas públicas, ações administrativas, e vão refletir o compromisso constitucional, né, com a proteção do meio ambiente, o valor essencial à vida, a dignidade humana e a justiça intergeracional, tá? Agora falando um pouquinho sobre a Agenda 21, né, e a Política Nacional de Educação Ambiental. A Agenda 21, ela é um documento que foi resultante aí da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro, e que vem propor, né, um plano de ação global, né, para um desenvolvimento sustentável dentro do século XXI. E um dos seus pilares, né, é que a educação ambiental ela seja reconhecida como um instrumento que seja essencial para transformar os valores, as atitudes, as práticas para a sustentabilidade. E no Brasil, essa diretriz internacional ela foi incorporada, né, ao ornamento jurídico por meio da Constituição Federal de 88. E lá no seu artigo 225, né, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impor ao poder público o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? Então, a educação ambiental, ela está na Constituição Federal, né, e, portanto, ela deve ser cumprida em todos os níveis de ensino. O artigo 2.5, né, ele reforça que a educação ambiental é um direito de todos e dever do Estado, visando garantir aí o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E esse compromisso, ele foi concretizado na Lei Federal 9.795, de 99, que foi sancionada aí pelo Fernando Henrique Cardoso, que era presidente na época, e a lei institui que a Política Nacional de Educação Ambiental, reconhecendo a educação ambiental como um componente essencial aí, permanente e transversal em todos os processos educativos formais e não formais. Como funciona, né, a estrutura institucional e diretrizes, né? Então, a Secretaria Estadual Fundamental, né, vinculada aí ao Ministério da Educação, tem essa missão de formular as políticas de qualidade para o ensino fundamental, apoiando os sistemas estaduais e municipais, em consonância, né, com os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental. E a Secretaria de Educação Fundamental, ela incorporou a sua estrutura a uma Coordenação Geral de Educação Ambiental, que é o COEA, né? Responsável aí por incentivar a inserção de temas de meio ambiente como conteúdo transversal nos projetos pedagógicos das escolas, estimular ações voltadas à formação continuada dos professores, promover aí metodologias que favoreçam uma aprendizagem crítica, né, e diversificada, e capacitar os alunos para compreender, atuar frente às questões ambientais locais e globais. Então, essas questões elas vão ser incorporadas, né, dentro do plano pedagógico das escolas. Quais são as características da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Ela tem um caráter programático e mobilizador, né, sem impor sanções, mas estabelece responsabilidades e obrigações para os diversos setores da sociedade, né? Entre os principais objetivos estão aí a institucionalizar a educação ambiental como política pública, legalizar seus princípios e fundamentos pedagógicos, promover a articulação intersetorial envolvendo educação, meio ambiente, saúde, cultura e o desenvolvimento, fornecer, né, instrumentos de cobrança e avaliação da efetividade das ações educativas ambientais. A política também reforça, né, a obrigatoriedade de tratar o tema ambiental de forma transversal, conforme os parâmetros curriculares nacionais, né, integrando aí as disciplinas escolares e as práticas pedagógicas cotidianas. Nós temos também a Política Nacional de Educação Ambiental,
e a competência municipal na proteção ambiental, né? A Política Nacional de Educação Ambiental, ela representa um marco na consolidação da educação ambiental como um componente essencial, permanente e transversal em todos os níveis e modalidades de ensino. Essa lei ela é inspirada nos princípios constitucionais dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, que busca a promoção, a conscientização ecológica em toda a sociedade, integrando os temas ambientais às políticas públicas e aos projetos pedagógicos formais e não formais. Diferente das leis sancionatórias, né, a Política Nacional de Educação Ambiental ela tem um caráter programático, onde ela define diretrizes, responsabilidades e obrigações, mas não impõe penalidades. O seu objetivo é institucionalizar a educação ambiental como instrumento de transformação social e fortalecer a cidadania e a sustentabilidade. No que diz respeito aí à competência legislativa, né, e administrativa ambiental, a Constituição Federal ela vem estabelecer um regime de competência concorrente, né, permitindo que a União edite normas, enquanto os estados e municípios eles podem suplementá-las conforme a sua realidade local. Isso significa que os entes federativos eles compartilham a responsabilidade pela proteção ambiental e respeitam os limites de atuação definidos pela Constituição. O município ele é um ente autônomo da federação, ele possui uma competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, com leis municipais, né? Inclusive na questão ambiental. E essa competência ela é reforçada pelo esse artigo 23, né, que vai reconhecer a proteção do meio ambiente como responsabilidade comum de todos os entes federativos. E, além disso, o exercício do poder de política administrativa ambiental e a sua capacidade de fiscalizar, restringir, sancionar atividades lesivas ao meio ambiente está diretamente vinculado à competência legislativa. Então, cada ente federativo ele pode exercer o seu poder dentro da esfera de atuação, desde que respeitados os princípios constitucionais e os limites legais. Falando um pouquinho sobre perícia ambiental, né, crimes ambientais, ação civil pública, os instrumentos jurídicos de proteção ao meio ambiente, né? Então, a perícia ambiental, ela é um instrumento técnico jurídico, ela é recente no Brasil, ela foi impulsionada aí pela consolidação do direito ambiental a partir da Constituição Federal de 88 e das leis como a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Crimes Ambientais. A perícia ela tem como finalidade avaliar os danos ambientais, né, as suas alterações dos elementos naturais que foram causados por ações humanas ou fenômenos naturais que vão comprometer a integridade dos ecossistemas. E as perícias, elas são essenciais para subsidiar decisões jurídicas, né? Então, e administrativas também. Então, é com base nessa perícia que o juiz vai ter a sua decisão, né? Principalmente se for aquelas ações de reparação de danos. E por envolver múltiplas dimensões biológicas, né, químicas, geológicas, jurídicas e sociais, a perícia ela exige uma equipe multidisciplinar, procedimentalmente, né, ela segue algumas regras do Código de Processo Civil e ela é conduzida por um perito nomeado pelo juiz. E ele deve atuar com imparcialidade, né, conhecimento técnico e confiança, já que é através do que foi relatado pelo perito que o juiz vai ter a sua tomada de decisão. Crimes ambientais e sanções, né? A gente tem uma lei de crimes ambientais, que é a 9.605 de 98,
que unificou, modernizou a legislação penal ambiental brasileira, né? E algumas condutas lesivas ao meio ambiente, como crimes contra a fauna e a flora, poluição e degradação ambiental, obstrução e fiscalização ambiental. E ela traz, né, dentro dessa legislação, algumas sanções, né, como penas privativas de liberdade. Não, então, dependendo do que foi o crime, né, ambiental, a pessoa pode ser presa, né, e privada aí da sua liberdade. Lá dentro da legislação, ela cita, né, a quantidade de anos de acordo com o crime cometido. Penas restritivas de direitos também, né, também é citado dentro dessa lei. Multas, né, que são calculadas aí com base no sistema de dia-multa, e vai ser proporcional à renda do infrator. A lei, ela também prevê alguns agravantes, né, como se for reincidente, se for um dano em áreas protegidas, e se for, por exemplo, no caso de fauna, né, utilização de meios cruéis. Tem alguns atenuantes também, né, como arrependimento eficaz ou colaboração com as autoridades. Um dos avanços mais relevantes é a responsabilização de pessoas jurídicas, né, que pode ser punida aí com multa, suspensão da sua atividade, proibição de contratar com o poder público e obrigações de prestação de serviços à comunidade, né? Então, dentro de algumas questões, além de multas, né, dependendo também do crime ambiental, se for o caso de instituições jurídicas, né, ela pode perder sua licença ambiental também, dependendo do que for esse crime ambiental. Falando um pouco da ação civil pública, né, da defesa coletiva do meio ambiente, a ação civil pública ela é um instrumento processual, né, para a defesa do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos, como patrimônio histórico, cultural, direito do consumidor, e ela pode ser proposta por Ministério Público, União, Estados, municípios e entidades públicas e associações civis legalmente constituídas, né? E o objetivo é reparar o dano ambiental, seja por meio da recuperação dessa área que foi degradada, ou por uma indenização pecuniária, né? A responsabilidade ela é objetiva, independente de culpa, bastando da comprovação do dano e do nexo causal. A sentença, ela atinge toda a coletividade e a ação é imprescindível, né? O que reforça o caráter protetivo. O processo, ele pode ser instituído por inquérito civil, conduzido pelo Ministério Público, e ele admite algumas medidas liminares para evitar danos irreversíveis. Eu trouxe um exemplo aqui, que é a questão do direito de respirar o ar puro, por exemplo, né? A Constituição, ela garante a todos um direito a um meio ambiente saudável, né? E quando esse direito ele é violado, um exemplo aqui, por exemplo, se uma empresa poluir o ar, né? A sociedade ela pode reagir por meio de uma ação civil pública, onde vai exigir que a responsabilidade desse infrator ela seja reparado, né, esse dano. Então, o cidadão ele pode exercer a sua cidadania ambiental protegendo o bem acessível à vida, né? Isso vale para diversos tipos de impactos ao meio ambiente, né? Não somente a questão de poluição do ar, mas diversos outros tipos de impactos. Falando um pouquinho sobre as ISOs, né? ISOs, por exemplo, de qualidade, sustentabilidade, competitividade empresarial, né? Então, a gente vê que o mercado ele tem se atualizado, né? Ele tem surgido novas tecnologias, né? E tudo mais, se globalizado, né? O aumento da globalização. E isso traz um aumento da competitividade, né? Principalmente aquelas empresas que têm mercados internacionais, né?
Então, essas empresas, elas passam a buscar a certificação que seja reconhecida a nível mundial, que vai garantir que a qualidade do seu produto, os seus processos, os sistemas, e vão demonstrar também o compromisso com a sustentabilidade ambiental. Aí que entra a questão da ISO, né? Traduzindo aí para o nosso português, que significa Organização Internacional para Padronização. A ISO ela foi criada aí em 1947, com sede na Suíça, e é responsável pela elaboração de normas técnicas internacionais. Né? Então, a obtenção de um certificado de ISO, ele vai representar para essa empresa que ela está em conformidade com os padrões modernos de gestão, com as leis, né, de acordo com o que busca aí, os padrões internacionais, fortalece a sua imagem institucional, né? Então passa uma certa credibilidade junto à comunidade, a seus clientes, fornecedores, né? Isso vai aumentar a sua competitividade a nível mercado global, né? Então essa empresa ela passa a ser mais bem vista, né? Eu vou comprar de uma empresa que não tem ISO e uma que tem ISO, né? Claro que eu vou preferir de uma empresa que tem a certificação internacional aí. A gente tem duas principais ISOs, né, que são as mais utilizadas, que é a ISO 9000, que trata da gestão da qualidade, né? Essa ISO é um conjunto de normas que vai orientar e implementar um sistema de gestão de qualidade com foco aí na padronização dos processos, né, documentação técnica, melhoria contínua. Ela é adotada por empresas que desejam garantir a consistência, né, e confiabilidade de seus produtos e serviços. Então, ela vai garantir que o seu produto ele tenha padrão, né, ele saia com qualidade. Por exemplo, eu vou produzir, sei lá, um determinado tipo de minério, né? Esse minério vai gerar um produto. Esse produto vai para o mercado, né? Como que eu vou garantir que o meu produto está saindo de forma padronizada, com a mesma qualidade, né? Entrega para todos os clientes, né? Aí que entra a gestão de qualidade. Temos a questão da ISO 14000, né? Que trata da gestão ambiental. São normas voltadas para a qualidade ambiental que vão auxiliar as empresas, né, no cumprimento de legislações, práticas sustentáveis, redução dos impactos ambientais, e vão funcionar aí como instrumentos complementares de gestão em conformidade. Então, a ISO de gestão ambiental, ela vai trazer, né, como que essa empresa ela vai adotar os padrões de gestão ambiental, o que eu devo seguir, né, para, além de leis, né, que a gente tem, como que eu devo seguir para me ter uma gestão ambiental eficiente, né, que eu não cause impactos ao meio ambiente. Então, a ISO de gestão ambiental é um pilar, né, para garantir isso daí. Falando um pouquinho sobre o sistema de gestão ambiental, o sistema de gestão ambiental ele é um modelo gerencial que ele se baseia em normas técnicas, né, que vai permitir que as empresas monitorem, controlem e minimizem os seus impactos ambientais dentro das suas atividades, né, desde a sua produção até o descarte de produtos. E a certificação ela pode resultar em alguns selos, né? Por exemplo, selo verde, né? Onde eu tenho um rótulo ambiental que identifica que o meu produto é ecologicamente correto. Certificado de conformidade, né? Que vai ser emitido aí por instituições que vão normatizar nacionais ou delegadas, normatizadoras nacionais ou delegadas, né? Esse sistema, ele considera alguns aspectos, né, como a questão de qualidade do ar, como que eu vou monitorar a minha qualidade do ar, né, qual é a periodicidade, está dentro do que a lei espera, né, quais são os parâmetros para a qualidade do ar, o que eu estou emitindo, né, qualidade da água, a mesma coisa, né, eu estou tendo uma qualidade de água
onde eu vou monitorar água subterrânea, superficial, né? Qual a periodicidade, qual o padrão que essa água deve atender, né? Então, tá tudo aí. Questão de solo também, emissões sonoras, né? Monitoramento aí de ruído, vibração, a eficiência energética, o uso racional dos recursos ambientais, né? Então, tudo isso está dentro do meu sistema de gestão ambiental, onde eu vou gerenciar o meio ambiente como um todo. Quais as motivações que eu tenho para fazer a implementação de um sistema de gestão ambiental, né? A questão de clientes, né, e parcerias comerciais. Claro que uma empresa que tem um sistema de gestão ambiental implementado, ela vai ser muito mais bem vista do que uma empresa que não tem, né? Uma empresa que tem uma certificação ambiental, ela vai ser muito mais bem vista no mercado do que uma que não tem. Exigências regulatórias, né, e barreiras comerciais também, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que me exija que eu tenha uma certificação ou um sistema de gestão ambiental, quando eu me enquadro dentro dessa questão de ter uma certificação, eu me importo com as questões ambientais, isso vai romper barreiras comerciais, né? Concorrência, né, no mercado global, né? Como que vai ser a minha concorrência em relação a uma empresa que não tem certificação, que não tem um sistema de gestão ambiental, para uma que não tem, né? Para uma que tem, para uma que não tem. Motivos internos também, né? O que eu ganho com isso, né? Alinhamento com as políticas corporativas, né? Estratégias de competitividade, ganho uma melhoria cultural e organizacional, né? Desempenho ambiental, além de que essas ferramentas, elas vão te auxiliar, né? Elas vão facilitar a sua vida na questão de atendimento de legislações, né? Condicionantes ambientais que estão dentro dos seus licenciamentos, né? Então, são ferramentas muito importantes. Falando um pouquinho sobre consultorias ambientais, né? No Brasil, a gente tem várias empresas que são especializadas em serviços de consultoria, principalmente na questão de certificação de ISO, né? Seja através do planejamento de um sistema de gestão, elaboração de procedimentos operacionais, auditorias ambientais, né, treinamentos de equipes, implementação de ações corretivas e preventivas, né? Como que isso funciona? Por exemplo, eu quero trazer uma certificação ISO de gestão ambiental para a minha organização. E aí, eu vou procurar um serviço, né, especializado, uma consultoria que entenda, onde a gente vai fazer todo um planejamento do sistema de gestão, o que a minha empresa já tem implantado, o que a minha empresa não tem, um mapeamento mesmo, né, de como está o nível da minha empresa em relação à gestão ambiental. Depois disso, a gente vai elaborar os procedimentos operacionais, né, para a gente implementar as questões ambientais, vai fazer treinamentos com as equipes, né? E aí a gente tem as auditorias ambientais, né? Onde a gente vai auditar aquela empresa, né? Em todos os requisitos da ISO, ver se está atendendo, se não está, né? Se não está, como que a gente pode corrigir, né? Quais são as ações que a gente vai implementar para corrigir? Quais são as ações preventivas, né? Para o futuro, né? Para que isso não ocorra. Então, está tudo isso dentro do planejamento do sistema de gestão antes de eu conseguir uma ISO, né? Então, aí eu vou ser auditado e aí eu vou passar por uma auditoria de certificação em seguida, né? Que vai garantir com que eu consiga a ISO ou não, consiga essa certificação. E aí, a partir do momento que eu sou certificado, né? Essa certificação, ela passa por manutenções, né? De tempos em tempos eu sou auditado novamente. E aí eu vejo se o meu sistema de gestão ambiental continua com os mesmos padrões de quando eu implantei a minha ISO ou não, ou eu tenho algo a corrigir, né? Dependendo da situação, né? Se for algo muito grave, a gente pode até perder essa certificação.
Então, aí, as ISOs, né, elas se tornaram um diferencial estratégico dentro das empresas, né, daquelas empresas que desejam se destacar pela sua eficiência, responsabilidade socioambiental, compromisso com a qualidade de seus produtos e seus processos, né? Ela não vai atender apenas às questões de exigências de mercado, mas também vai contribuir para uma construção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável, né? Onde eu vou conseguir fazer uma padronização, tanto de qualidade quanto questão ambiental também. Isso vai garantir que eu cumpra, né, a questão de responsabilidade socioambiental e qualidade também. Então, por hoje, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se tem dúvidas, né, se alguém quer perguntar alguma coisa. Esse material ele vai ser disponibilizado no portal do aluno, né? A Lívia vai deixar lá disponível para vocês. E é isso, muito obrigada. Oi, Samanta, você já finalizou? Lívia, você falou comigo? Você já finalizou? Sim. Então, certinho, então. Muito obrigada, boa Obrigada, noite. viu? Boa noite.